Era uma manhã de domingo, daquelas mornas e luminosas, em que o cheiro de café passado enche o ar e os pardais fazem festa no quintal. Eu acordei cedo, como sempre fiz a vida inteira. Ajeitei o lenço na cabeça e passei um batom rosado. Vaidade de velha. Mas velha ainda é mulher, né? Cláudia, minha filha, apareceu sorrindo, dizendo que ia me levar para dar um passeio diferente. Falou que eu merecia ver um lugar bonito, cheio de verde, gente boa e sossego. Acreditei. Depois de tantos anos cuidando dos outros, achei que talvez fosse mesmo hora de alguém cuidar de mim. Mal sabia eu que aquele passeio era o começo do meu enterro. Em vida, enquanto ajeitava a bolsa, olhei para as paredes da minha casa, para as fotos dos meus netos nas formaturas, para os panos de prato bordados que fiz nas madrugadas. O rádio tocava modinha antiga e meu coração batia leve, acreditando em descanso. Quando o carro arrancou, senti o vento quente de Pirapora batendo no rosto e pensei que Deus estava me dando um presente. Só entendi o engano quando o portão de ferro fechou atrás de mim e o silêncio do asilo engoliu até o som dos passarinhos. Ali, no meio de tantas senhoras esquecidas, percebi que eu também tinha sido deixada para morrer, mas viva demais para aceitar. Existem histórias que nos chegam como um sussurro, outras como um trovão. A que você está prestes a ouvir começou com o silêncio ensurdecedor de uma porta se fechando. É uma história sobre raízes, sobre o peso do amor incondicional e sobre a força que pode brotar do solo mais árido. E se histórias como esta ressoam em você, se acredita que cada voz merece ser ouvida, considere inscrever-se em nosso canal. Assim, nenhuma delas se perderá no esquecimento. Agora, vamos até o momento exato em que o mundo de uma avó se partiu em dois. O cheiro de lavanda do seu melhor vestido, aquele florido de domingo, misturava-se ao odor sintético do aromatizante de pinho pendurado no retrovisor do carro. Honorina Lopes, com seus 79 anos de vida gravados em linhas suaves ao redor dos olhos e um sorriso que teimava em desabrochar, olhava a paisagem de Pirapora passar pela janela. O sol da manhã de Minas Gerais pintava o asfalto com um brilho dourado, prometendo um dia bonito. Ao seu lado, no banco de trás, a neta Sofia, de 16 anos, mexia nervosamente no celular, evitando seu olhar. Na frente, sua filha Cláudia dirigia com uma rigidez nos ombros, que não combinava com a promessa de um passeio especial. O genro, Ricardo, no banco do passageiro, tagarelava sobre o tempo, sobre a política, sobre qualquer coisa que preenchesse o silêncio pesado que se instalara no veículo. "Estamos quase chegando, mãe", disse Cláudia, a voz um pouco mais aguda que o normal. "A senhora vai adorar. Um lugar tranquilo, cheio de verde, para a senhora descansar de verdade." Honorina sorriu, um gesto que era quase um reflexo. Descansar. A palavra soava estranha. Sua vida nunca fora sobre descanso. Fora sobre movimento. Amassar o pão, estender a roupa no varal, correr atrás de neto com o chinelo na mão em tom de brincadeira, vender seus bolos de fubá na feira para inteirar a renda. O descanso era o sofá no fim da noite, com a novela ligada e o som dos netos respirando nos quartos ao lado. O carro diminuiu a velocidade e entrou por um portão de ferro branco, ladeado por um muro alto coberto de era. O lugar era, de fato, bonito. Um jardim bem cuidado, bancos de madeira sob mangueiras frondosas e uma construção ampla, de estilo colonial, pintada em um tom de amarelo pálido. Parecia uma pousada de luxo. Honorina sentiu uma pontada de confusão. "Mas, que lugar é este, minha filha? Parece muito chique para um simples passeio." Ricardo se virou, um sorriso oleoso nos lábios. "É um presente, sogrinha. Um lugar para a senhora ser cuidada como uma rainha." Eles desceram do carro. Uma mulher de uniforme branco, com um sorriso profissional e olhos que não sorriam, veio recebê-los. "Seja bem-vinda ao Lar Serenidade, Dona Honorina. Estávamos à sua espera." O ar pareceu ficar mais denso. O coração de Honorina, um passarinho assustado, começou a bater descompassado contra as costelas. Cláudia pegou a pequena mala que estava no porta-malas. Uma mala? Honorina não se lembrava de ter feito uma mala. Eram suas roupas ali dentro. Seu terço. A foto desbotada de José, seu falecido marido. "Mãe, a senhora precisa entender", começou Cláudia,
finalmente olhando nos olhos da mãe. E neles, Honorina viu um abismo de culpa. A sua memória, os seus joelhos. É perigoso ficar sozinha. Aqui a senhora terá médicos, enfermeiros, tudo do bom e do melhor. As palavras eram como pedras atiradas contra um vidro frágil. Sozinha? Ela nunca estava sozinha. A casa vivia cheia. O barulho, a bagunça, as risadas eram o combustível de seus dias. O mundo de Honorina começou a girar. Ela olhou para Sofia, sua neta, que agora tinha os olhos cheios de lágrimas e sussurrou um "Desculpa, avó", quase inaudível antes de voltar para o carro. Ricardo colocou uma mão firme, mas sem afeto, em seu ombro. "Vamos, Honorina. Vamos conhecer seu novo quarto." Ela não se moveu. Permaneceu parada no cascalho, o vestido florido agora parecendo uma fantasia cruel. Viu o carro dar a ré, Cláudia ao volante, o rosto uma máscara de dor ensaiada. Viu a mão de Sofia acenando um adeus trêmulo pela janela traseira. E então, ouviu o som mais terrível de sua vida. O rangido metálico do portão de ferro se fechando atrás dela. Clang. Um som final. Definitivo. Não era um passeio. Não era um presente. Era um descarte. Naquele instante, sob o sol quente de Minas, Honorina Lopes entendeu. Eles não a tinham levado para um lugar bonito para descansar. Eles a tinham enterrado. E o mais cruel de tudo era que ela ainda estava viva para sentir a terra caindo sobre seu peito. Muito antes do lar Serenidade e do silêncio de um quarto impessoal, existia o sobrado número 42 da Rua das Acácias. Não era uma casa. Era um organismo vivo, construído não apenas com tijolos e cimento, mas com o suor de José e a teimosia de Honorina. Eles chegaram a Pirapora jovens, as mãos lisas e os sonhos grandes. Compraram o terreno fiado, um pedaço de terra vermelha e promessas. José era pedreiro, um homem de poucas palavras e braços fortes. Honorina, uma costureira de dedos ágeis e uma risada que preenchia qualquer ambiente. Enquanto José assentava cada tijolo sob o sol inclemente, Honorina estava ao seu lado, passando a argamassa, alcançando as ferramentas, trazendo o café fresco em uma garrafa térmica e a marmita com arroz, feijão e um ovo frito que, para eles, tinha gosto de banquete. "Essa parede tá torta, Zé", ela dizia, os olhos semicerrados, avaliando o trabalho. "É o seu olhar que tá torto de tanto amor por mim, mulher." Ele respondia. E os dois riam, o som ecoando pelo esqueleto da futura casa. Eles dormiram por meses em um cômodo improvisado nos fundos, lutando contra o sereno e os pernilongos, mas aquecidos pela certeza de que estavam construindo seu ninho. Honorina plantou a primeira roseira no quintal antes mesmo de a casa ter um telhado. "Uma casa precisa de flor para ter alma", ela declarou, fincando a muda na terra com uma convicção sagrada. Quando a casa ficou pronta, era simples. 2 quartos, uma sala, uma cozinha ampla que era o coração de tudo, e um quintal que logo se encheu de galinhas e de um pé de jabuticaba. Foi ali que Cláudia, a filha única, nasceu e cresceu, entre o cheiro do bolo de fubá de Honorina e o barulho das ferramentas de José. A vida era dura, mas era boa. Havia uma honestidade nos dias, uma rotina que lhes dava segurança. Aos domingos, a casa se enchia com o cheiro do frango assado e o som do rádio tocando moda de viola. José sentava-se na varanda, limpando suas ferramentas, enquanto Honorina cuidava do jardim, as mãos sempre sujas de terra, o rosto protegido por um chapéu de palha. Quando a velhice chegou para José, veio de repente, como uma tempestade de verão. Um mal súbito no peito o levou em uma tarde de terça-feira. O silêncio que se abateu sobre o sobrado foi a coisa mais pesada que Honorina já havia carregado. Por meses, a casa pareceu grande demais. Os cômodos ecoavam a ausência dele. Ela conversava com o retrato dele na parede da sala, contando sobre seu dia, sobre a roseira que tinha dado uma flor nova, sobre a saudade que apertava o peito. Ela se agarrou ao trabalho, à sua horta, à sua fé, costurava para fora, fazia doces para vender. A casa, construída com tanto sacrifício, tornou-se seu santuário e sua fortaleza. Cada parede guardava uma memória. Cada rangido do assoalho era uma voz familiar. Era ali que ela estava enraizada, como o velho pé de jabuticaba no quintal. E ela nunca imaginou,
nem em seus piores pesadelos, que um dia seria arrancada daquela terra. O silêncio na casa da Rua das Acácias foi quebrado não de uma vez, mas aos poucos, como uma represa que começa a vazar. Primeiro, veio o choro de bebê de Lucas, o primeiro neto. Cláudia, recém-casada com Ricardo, um vendedor de carros com um sorriso fácil e promessas grandiosas, parecia flutuar em uma nuvem de felicidade. Honorina se tornou avó com a mesma intensidade com que fora mãe. Ensinou Cláudia a dar banho, a fazer o bebê arrotar, a identificar cada tipo de choro. Pouco depois, veio Sofia. A casa de Cláudia e Ricardo, um apartamento alugado no centro, começou a parecer pequena. As visitas ao sobrado da avó se tornaram mais frequentes e mais longas. Aqui eles têm espaço para correr, mãe, dizia Cláudia, enquanto soltava as crianças no quintal. Então, a vida de Cláudia começou a desandar. Ricardo perdeu o emprego. A nuvem de felicidade se dissipou, revelando um céu cheio de nuvens de dívidas. Ele arrumou outro emprego, depois outro. Mas a estabilidade nunca vinha. Foi nessa época que Cláudia anunciou, com uma mistura de pânico e exaustão, que estava grávida novamente. De gêmeos. Mateus e Marcos chegaram como dois pequenos furacões. O apartamento se tornou insustentável. A solução, apresentada por Cláudia com os olhos marejados, foi óbvia e inevitável. Mãe, eu preciso voltar a trabalhar. Ricardo não está dando conta. A senhora pode ficar com eles para mim? Só durante o dia? O só durante o dia rapidamente se transformou em manhãs, tardes e, frequentemente, noites. Cláudia arrumou um emprego como recepcionista em um hotel, com turnos que viravam à madrugada. Ricardo estava sempre fazendo um bico, fechando um negócio, mas o dinheiro continuava curto. A casa de Honorina, seu santuário de silêncio, transformou-se em uma creche em tempo integral. A velha rotina deu lugar a uma nova. Acordar às 5 para preparar o mingau dos gêmeos. Levar Lucas e Sofia para a escola. Voltar e cuidar dos bebês. Fazer o almoço. Buscar os mais velhos. Ajudar com o dever de casa. Dar banho em 4 crianças. Contar histórias até que o último olhinho se fechasse. E só então, exausta, ela se sentava, muitas vezes comendo o que sobrava do jantar das crianças. Frio, ela não se queixava. O amor que sentia por aqueles pequenos seres era um oceano. Lucas, o mais velho, era seu pequeno protetor, sempre perguntando se ela estava bem. Sofia era a sonhadora, que amava ouvir suas histórias do passado. Os gêmeos eram sua dose diária de caos e alegria. Eles eram a continuação de José, a prova de que a vida seguia em frente. O sobrado da Rua das Acácias estava vivo novamente, cheio de risadas, choros, brigas por brinquedos e o cheiro constante de comida de criança. As paredes, que antes ecoavam a ausência, agora absorviam a energia vibrante de 4 vidas em crescimento. Honorina era o centro daquele universo, o sol em torno do qual todos os pequenos planetas giravam. Ela era a base, o porto seguro. E em sua dedicação cega, não percebeu que a estrutura daquela base estava sendo, pouco a pouco, minada por baixo. Os anos se passaram no ritmo frenético imposto pelas necessidades dos netos. A aposentadoria de Honorina, já minguada, mal cobria os remédios para sua pressão alta e as contas básicas da casa. O dinheiro que Cláudia deixava, quando deixava, era sempre insuficiente. Mês que vem melhora, mãe. O Ricardo tá para fechar um negócio grande. Era a promessa recorrente. Honorina, que nunca foi de esperar as coisas caírem do céu, voltou a fazer o que sabia melhor: trabalhar. As costuras foram ficando difíceis para seus olhos cansados. Então, ela se reinventou. Acordava ainda mais cedo, antes mesmo do galo cantar, para preparar seus famosos bolos de fubá com goiabada. A receita era de sua mãe. Um segredo de família que resultava em um bolo fofo, úmido e inesquecível. Com a cozinha ainda silenciosa, ela media a farinha, o açúcar, quebrava os ovos, o som ecoando suavemente pela casa adormecida. O aroma de erva doce e canela se espalhava. Um perfume de lar e de esforço. Assava dezenas de bolos em formas de alumínio já gastas pelo tempo. Depois, com os netos já a caminho da escola, ela arrumava os bolos em uma cesta grande, cobria com um pano de prato alvíssimo e ia para a praça central. Sentada em um banco de concreto, sob a sombra de uma figueira,
Ela oferecia seus bolos aos passantes. Olha o bolo da vó Nina, fresquinho, feito com amor. Seu pregão era suave, quase tímido, mas eficaz. As pessoas compravam, atraídas pelo cheiro e pela doçura de seu sorriso. O dinheiro que ela juntava, moeda por moeda, era sagrado. Ia direto para comprar o material escolar de Lucas, o vestido de festa junina de Sofia, o par de tênis que os gêmeos destruíam em um mês. Ela abria mão de tudo por eles. O vestido novo que via na vitrine, o pequeno luxo de comprar um corte de carne melhor para si, tudo era adiado. Eles precisam mais, ela dizia a si mesma, enquanto remendava pela terceira vez seu avental de chita. As crianças viam seu sacrifício, mas de uma forma infantil e incompleta. Para eles, a vó Nina era uma força da natureza, inesgotável. Era a fonte de bolos quentinhos, de colos que curavam joelhos ralados e de uma paciência que parecia infinita. Eles não viam as noites em que ela massageava os joelhos inchados pela artrite, ou os momentos em que ela olhava para o retrato de José e suspirava, confidenciando seu cansaço. Você se doa demais, Nina, dizia Dona Lurdinha, sua vizinha e amiga de longa data, enquanto tomavam um café na varanda. Essa sua filha e esse seu genro estão abusando da sua boa vontade. Honorina balançava a cabeça, um sorriso resignado nos lábios. São meus netos, Lurdinha. Que a avó não faria o mesmo? É meu sangue. Enquanto eu tiver força, eles não vão passar necessidade. Era um amor que não conhecia limites. Uma doação que não pedia nada em troca. Ela se via como a guardiã da felicidade deles. A muralha que os protegia das dificuldades do mundo. O que ela não percebia era que, ao se tornar a muralha, ela também se tornava, aos olhos de sua própria filha, parte da paisagem. Algo sólido, confiável, mas que eventualmente poderia ser contornado, ou, se necessário, demolido para dar lugar a algo novo. A doçura de seu sacrifício carregava o amargor da invisibilidade. A adolescência de Lucas e Sofia e a energia inesgotável dos gêmeos, agora com 10 anos, trouxeram novas demandas e novas tensões para o sobrado. A casa, antes um refúgio, começou a parecer pequena demais para 6 pessoas e um turbilhão de hormônios, videogames e dramas escolares. Foi nesse período que a presença de Ricardo na casa se tornou mais constante e, de certa forma, mais invasiva. Ele havia perdido mais um emprego e agora passava os dias em casa, supostamente trabalhando em um projeto online. Na prática, passava horas no sofá da sala, com um notebook no colo, falando alto ao telefone sobre negócios mirabolantes que nunca se concretizavam. Sua frustração era palpável, e ele a descarregava em pequenas críticas e sugestões que soavam como ordens. Sogrinha, essa sua TV é da época dos dinossauros. A gente precisa de uma Smart TV para conectar na internet. Ele dizia, estalando a língua. Ou, essa fiação da casa é um perigo. Qualquer dia pega fogo em tudo. Precisava de uma reforma geral. Honorina ouvia em silêncio, sentindo uma pontada de incômodo. Aquela era a sua casa. Cada objeto, cada fio, tinha uma história. A velha TV de tubo fora comprada com o primeiro 13º de José. A fiação, embora antiga, nunca dera problema. As sugestões de Ricardo não pareciam vir de uma preocupação genuína, mas de um desdém pelo que a casa representava. Um passado que ele considerava obsoleto. Cláudia, esgotada pelo trabalho e pela pressão de ser a principal provedora da família, fazia coro ao marido. Ele tem razão, mãe. A casa está caindo aos pedaços e não tem espaço. O Lucas já é um homem, precisa de privacidade. A Sofia também. Os gêmeos dividem um quarto minúsculo. As conversas começaram a girar em torno de soluções. A primeira sugestão de Ricardo foi a mais chocante. A gente podia vender esse casarão, Honorina. Com o dinheiro, a gente compra um apartamento moderno, com 3 quartos, segurança, e ainda sobra uma grana para investir. O coração de Honorina gelou. Vender a casa? A ideia era tão absurda, tão violenta, que ela demorou a encontrar a voz. Nunca, ela disse, a palavra saindo firme, baixa, mas inquestionável. Esta casa é a minha vida. É a memória do seu avô. Daqui eu só saio para o cemitério. A reação foi imediata. Ricardo levantou as mãos em sinal de rendição, mas com um sorriso cínico.
Calma, sogrinha. Foi só uma ideia. Cláudia, por sua vez, a acusou de ser egoísta. A senhora não pensa nos seus netos? No conforto deles? Aquela conversa foi a primeira grande fissura na parede de confiança e amor que Honorina acreditava ser inabalável. Pela primeira vez, ela não viu sua filha e seu genro como parte de sua família, mas como estranhos com interesses que não eram os seus. Ela começou a observar as coisas com mais atenção. O jeito como Ricardo olhava para as paredes da casa, não com afeto, mas com a cobiça de um avaliador de imóveis. O modo como Cláudia suspirava, olhando para os móveis antigos, como se fossem um fardo. Eles não viam as memórias. Eles não viam a alma daquele lugar. Eles viam um ativo, um problema a ser resolvido. A casa, sua fortaleza, estava sob cerco, e os inimigos, ela percebia com um terror crescente, já estavam do lado de dentro. A semente da mudança, uma vez plantada por Ricardo, começou a ser regada diariamente por Cláudia. A tática mudou. A agressividade deu lugar a uma preocupação melosa, a uma chantagem emocional disfarçada de cuidado. A conversa definitiva aconteceu em uma noite chuvosa de terça-feira. Os netos já estavam dormindo. A chuva batia ritmada na janela da cozinha, onde os três se sentaram à mesa. Cláudia preparou um chá de camomila, um gesto que em outros tempos seria de carinho, mas que naquela noite pareceu calculado. Ela segurou as mãos da mãe sobre a mesa de madeira, as mesmas mãos que um dia a embalaram. As mãos de Honorina eram ásperas, cheias de calos e veias saltadas. As de Cláudia eram macias, com unhas pintadas de um vermelho discreto. Mãe, começou Cláudia, a voz embargada. Eu e o Ricardo estamos muito preocupados com a senhora. Honorina franziu o senho. Preocupados comigo? Eu estou ótima, graças a Deus. Um pouco cansada, mas quem não está? Ricardo, sentado ao lado de Cláudia, assumiu a palavra. Seu tom era grave, paternalista. Não é só o cansaço, Honorina. É a sua segurança. Outro dia a senhora esqueceu o fogo do arroz ligado. Sorte que a Sofia viu a tempo. E no mês passado, a senhora quase caiu da escada. E se a gente não estivesse aqui? A senhora vive para nós. Mas quem cuida da senhora? Era verdade. Havia o incidente do fogo, um lapso de memória em um dia particularmente exaustivo. E a queda na escada fora um tropeço bobo. Mas nas palavras de Ricardo, esses pequenos acidentes domésticos se transformavam em provas irrefutáveis de sua senilidade e fragilidade. A gente teve uma ideia, continuou Cláudia, apertando as mãos da mãe. Uma forma de cuidar da senhora e dar mais conforto para todo mundo. Pensamos em nos mudar para cá em definitivo. Honorina piscou confusa. Mas vocês já moram aqui. Não, mãe. Morar de verdade, explicou Ricardo. Trazer nossas coisas, assumir as contas, fazer uma reforma, transformar isso aqui no nosso lar. Um lar para todos nós. Eu cuidaria das finanças, das coisas pesadas. A Cláudia cuidaria da casa e a senhora poderia finalmente descansar, ser só a avó, sem o peso do mundo nas costas. A proposta era sedutora, embrulhada em papel de presente com laço de fita. Descansar, ser apenas a avó, parecia um sonho. Mas algo no fundo de sua mente, um instinto de sobrevivência afiado por quase 8 décadas de vida, soava um alarme. Ela olhou para o rosto da filha, buscando um sinal de sinceridade. E o que viu foi um desespero profundo, uma ânsia para que ela aceitasse. E o que mudaria? Perguntou Honorina, a voz cautelosa. Apenas para melhor, disse Ricardo rápido demais. A senhora continuaria no seu quarto, claro. A casa continuaria sendo sua. A gente só ia organizar as coisas, modernizar, para o bem de todos. Honorina olhou ao redor de sua cozinha. O armário de madeira que José fizera. Os potes de mantimento que ela mesma rotulara com sua caligrafia tremida. O cheiro de alho e cebola que impregnava as paredes. A ideia de modernizar aquele espaço pareceu uma profanação. Mas então, ela olhou para Cláudia de novo. Viu as olheiras fundas sob seus olhos. O vinco de preocupação permanente em sua testa. Viu sua filha, seu único fruto, curvada sob o peso da vida. E o amor, aquele amor visceral e sem limites, falou mais alto que o instinto. Talvez eles tivessem razão. Talvez ela estivesse sendo teimosa. Talvez
Para manter a família unida, ela precisasse ceder um pouco de seu território. Está bem, ela suspirou, e o som de sua própria voz pareceu o de uma rendição. Se é para o bem de todos, está bem. Naquele momento, Cláudia a abraçou, chorando de alívio. Ricardo sorriu, um sorriso de vitória. E a chuva lá fora pareceu para Honorina ter se tornado uma lamentação. Ela não sabia ainda, mas não tinha apenas concordado com uma mudança. Tinha acabado de entregar as chaves de seu reino. A mudança, em definitivo, foi menos uma fusão de lares e mais uma invasão silenciosa. Caixas e mais caixas de papelão chegaram, preenchendo a sala, os corredores, e com elas, um novo conjunto de regras não escritas. A primeira vítima foi a rotina de Honorina. Seu café da manhã, antes um ritual solitário e tranquilo ao nascer do sol, tornou-se uma corrida caótica para preparar a família para o dia. Ricardo assumiu o controle do sofá e da televisão. O som da novela das 6 deu lugar a jogos de futebol em volume máximo e a filmes de ação barulhentos que faziam as paredes tremerem. A velha poltrona de José, onde Honorina gostava de cochilar à tarde, foi movida para um canto para dar lugar a uma esteira ergométrica que Ricardo usou 2 vezes e depois se tornou um cabide de roupas. A cozinha, seu santuário, foi a próxima a cair. Cláudia, em uma tentativa de organizar, rearrumou todos os armários. Honorina se via perdida, procurando por uma panela ou um tempero que haviam mudado de lugar. Mãe, a senhora precisa deixar de usar essas panelas velhas e amassadas. Comprei um jogo novo de Teflon, dizia a filha, descartando os utensílios que continham décadas de histórias culinárias. A mudança mais dolorosa, no entanto, foi a forma como ela era tratada. De matriarca e esteio da família, ela foi sutilmente rebaixada ao posto de uma criança idosa. Suas opiniões eram ignoradas, suas histórias interrompidas. Se ela esquecia um nome ou uma data, Ricardo e Cláudia trocavam olhares significativos por cima de sua cabeça. A memória da vovó está cada dia pior. Eles comentavam com os netos, na frente dela, como se ela não pudesse ouvir. Os problemas financeiros de Ricardo não desapareceram. Pelo contrário, pareciam se agravar. Credores ligavam para o telefone fixo da casa. Cartas de cobrança chegavam. Honorina via os envelopes com logotipos de bancos e se preocupava, mas quando perguntava, a resposta era sempre vaga. Está tudo sob controle, sogrinha. Não se preocupe com isso. A atmosfera na casa tornou-se pesada, carregada de uma tensão constante. Os netos sentiam isso. Lucas, agora um jovem de 18 anos, passava cada vez mais tempo fora de casa. Sofia se refugiava nos livros e na música, com fones de ouvido que a isolavam do ambiente hostil. Apenas os gêmeos, ainda alheios à complexidade da situação, continuavam a buscar o colo e o carinho da avó, seus únicos aliados naquele território que se tornava cada vez mais estranho. Uma tarde, Honorina encontrou Ricardo em seu quarto, o quarto que dividira com José, mexendo em sua gaveta de documentos. O coração dela deu um salto. "O que você está fazendo?" ela perguntou, a voz mais firme do que pretendia. Ele se virou, sem se abalar, procurando a escritura da casa. "O IPTU vai vencer. Preciso resolver isso." Ele a olhava com uma naturalidade que a assustou. Ele não se sentia um intruso. Ele agia como o novo dono. Naquela noite, Honorina não conseguiu dormir. O rangido do assoalho sob os pés de outras pessoas, os sussurros de Cláudia e Ricardo vindos do quarto ao lado, tudo parecia uma agressão. Ela se sentia uma estranha em sua própria pele, uma exilada em sua própria terra. O sobrado da Rua das Acácias não era mais seu lar. Tinha se tornado sua gaiola. E ela, a rainha deposta, apenas observava, impotente, enquanto seu reino era desmantelado, peça por peça. O golpe final, o que selaria seu destino, veio embrulhado na mesma retórica de cuidado e proteção. Foi em uma manhã de sábado, cerca de 6 meses após a mudança definitiva. Ricardo e Cláudia a chamaram para a mesa da cozinha, que agora ostentava uma toalha de plástico com estampas de frutas cítricas que Honorina detestava. Sobre a mesa, alguns papéis e uma caneta. "Mãe, precisamos conversar sobre um assunto um pouco chato, mas necessário", disse Cláudia, com a mesma expressão de preocupação ensaiada. Ricardo empurrou os papéis na direção de Honorina. "É o seguinte, sogrinha.
Com a sua saúde, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E para resolver as coisas do banco, pagar suas contas, marcar seus médicos, está cada vez mais complicado. Eles pedem a sua presença para tudo e é um transtorno para a senhora ter que sair. Honorina olhou para os papéis. Eram documentos de cartório, cheios de palavras complicadas que ela não entendia completamente. Procuração, plenos poderes, representação civil. O que é isso? Ela perguntou desconfiada. É uma procuração, mãe, explicou Cláudia com uma paciência forçada. É um documento em que a senhora me autoriza a resolver essas coisas em seu nome. É só uma formalidade para facilitar a nossa vida e, principalmente, a sua. Assim a senhora não precisa mais se preocupar com burocracia. Eu e o Ricardo cuidamos de tudo. A palavra cuidamos pesou no ar. Ela pensou nas suas idas ao banco, que gostava de fazer. Conversava com o gerente, com os outros aposentados na fila. Eram pequenas saídas que quebravam sua rotina. A ideia de entregar esse controle a eles a deixava profundamente desconfortável. Eu não sei, minha filha. Eu ainda consigo resolver minhas coisas. Ela argumentou, a voz fraca. Foi então que Ricardo usou sua arma mais cruel. Os netos. Pense nos meninos, Honorina. Todo o dinheiro que a gente gasta com advogado, com cartório para cada coisinha, é um dinheiro que poderia ir para a faculdade do Lucas, para o curso de inglês da Sofia. A gente está tentando simplificar as coisas para o bem da família. O bem da família. Aquelas 4 palavras eram seu ponto fraco. O gatilho para seu amor incondicional. A imagem do futuro de seus netos, de suas oportunidades, era um argumento poderoso demais. Ela olhou para Cláudia, sua filha, que a encarava com olhos suplicantes. Como ela poderia negar algo que, supostamente, era para ajudar a todos? Como poderia ser a velha teimosa que impedia o progresso e o bem-estar de quem ela mais amava? A dúvida e a confiança travaram uma batalha silenciosa em seu peito. A confiança, alimentada por uma vida inteira de amor e dedicação, venceu. Ela suspirou, um som de resignação profunda. Onde eu assino? Ricardo sorriu, o alívio estampado em seu rosto. Ele apontou para a linha pontilhada. Honorina pegou a caneta. Sua mão, manchada pela idade, tremia um pouco. Ela desenhou seu nome. A caligrafia que um dia fora tão firme, agora um pouco vacilante. Honorina Lopes. Ela não sabia. Mas aquela assinatura não era apenas um nome em um pedaço de papel. Era a transferência de sua autonomia, a entrega de sua voz. Era a chave que eles precisavam para trancar a última porta de sua liberdade. E ela a entregou de bom grado, em nome de um amor que a cegava. Com a procuração em mãos, o comportamento de Cláudia e Ricardo mudou. A urgência em cuidar de Honorina intensificou-se, mas agora tinha um propósito claro: construir um caso, uma narrativa que justificasse a decisão que eles já haviam tomado em segredo. Cada pequeno esquecimento de Honorina era agora amplificado, catalogado e comentado na frente de visitas e dos próprios netos. Vovó, a senhora colocou sal no café de novo, dizia Cláudia, com um tom que misturava falsa paciência e alarme, mesmo que tivesse sido a primeira vez que aquilo acontecia em meses. Sogrinha, a senhora deixou a porta da rua aberta a noite toda. É muito perigoso, exclamava Ricardo, quando na verdade ela apenas se esquecera de girar a segunda chave do trinco. Eles começaram a tratá-la como uma inválida. Não a deixavam mais ir à padaria sozinha. A senhora pode se perder, mãe. Retiraram dela a tarefa de cozinhar. A senhora pode se queimar. É melhor deixar comigo. Suas pequenas independências foram sendo podadas, uma a uma, sob o pretexto de segurança. Isolada e sem suas atividades rotineiras, Honorina começou a se sentir genuinamente mais confusa e apática. A profecia que eles criaram estava se autorrealizando. A saúde dela, que sempre fora robusta apesar da idade, começou a fraquejar sob o peso do estresse e da inatividade. A pressão arterial, antes controlada, desregulou-se. A artrite nos joelhos piorou com a falta de movimento. Ela passou a andar mais devagar, a se sentir mais cansada. E cada um desses sintomas era apontado por Cláudia e Ricardo como mais uma prova de sua incapacidade. Eles a levaram a um médico novo, um clínico geral que não a conhecia. Na consulta, eles responderam a maior parte das perguntas. Ela tem andado muito esquecida, doutor. Confunde nomes, datas. Às vezes fica agressiva sem motivo. Honorina,
Sentada ao lado, ouvia aquele retrato distorcido de si mesma com um misto de choque e impotência. Ela tentava se defender, dizer que não era bem assim, mas sua voz era abafada pela torrente de fatos apresentados pela filha. O médico, vendo uma idosa quieta e um casal aparentemente preocupado, prescreveu calmantes e sugeriu supervisão constante. Aquele laudo médico, mesmo que vago, era a peça que faltava no quebra-cabeça deles. Agora tinham uma validação profissional para suas alegações. O plano era cruel em sua simplicidade. Eles não estavam apenas se livrando de um fardo. Estavam criando uma justificativa moral e legal para o que fariam a seguir. Precisavam que todos, vizinhos, amigos, os próprios filhos e talvez até eles mesmos, acreditassem que colocar Honorina em um asilo não era um ato de abandono, mas um ato de amor, um sacrifício necessário pelo bem dela. Sofia, a neta mais sensível, era a única que parecia questionar a narrativa. A vovó não parece tão mal assim para mim, ela disse a Cláudia uma noite. Ela só parece triste. Você não entende, filha. São os bons e os maus momentos. A gente precisa agir antes que aconteça uma tragédia. Respondeu Cláudia, a voz firme, repetindo o discurso que já se tornara um mantra. Honorina, por sua vez, sentia a rede se fechando ao seu redor. A tristeza de Sofia, os olhares culpados de Lucas, a energia caótica dos gêmeos que agora eram instruídos a não agitarem a vovó. Ela estava sendo empurrada para as margens de sua própria vida, transformada em uma sombra em sua própria casa. A desculpa estava pronta. O palco estava montado. Faltava apenas o ato final. O anúncio do passeio especial foi feito em um jantar de domingo. Cláudia preparou o prato favorito de Honorina, frango com quiabo, um gesto que, em retrospecto, pareceu uma última ceia macabra. A atmosfera era falsamente festiva. Ricardo abriu uma garrafa de vinho barato e propôs um brinde, à saúde da melhor sogra do mundo. Mãe, na semana que vem, vamos te levar para conhecer um lugar lindo, disse Cláudia, sorrindo de orelha a orelha. Uma surpresa, um lugar para a senhora passar uns dias, relaxar, ser paparicada, como umas férias. A palavra férias soou como música aos ouvidos de Honorina. Ela não tirava férias desde nunca. A ideia de um lugar tranquilo, onde não precisasse se preocupar com nada, pareceu um alívio bem-vindo para seus ossos cansados. Oh, minha filha, não precisava se incomodar, ela disse genuinamente comovida. Nos dias que se seguiram, a casa foi envolvida por uma atividade dissimulada. Cláudia, sob o pretexto de organizar as coisas para as férias da mãe, começou a separar seus pertences. Fez uma pequena mala com algumas mudas de roupa, o terço, o porta-retratos de José e seus remédios. O resto de seus objetos pessoais, as roupas, os bibelôs, os álbuns de fotografia, foram discretamente encaixotados e levados para a garagem. É só para dar uma geral no seu quarto enquanto a senhora estiver fora, mãe. Deixar tudo limpinho para sua volta. Ela mentiu, sem conseguir encarar Honorina nos olhos. Os netos foram instruídos sobre a versão oficial. A vovó vai passar um tempo em um hotel fazenda muito chique para descansar, explicou Ricardo aos gêmeos, que ficaram animados com a ideia. Com Lucas e Sofia, a conversa foi um pouco diferente. É uma clínica de repouso, mas é temporário. Só até a vovó melhorar a memória e ficar mais forte, disse Cláudia, testando a reação dos filhos mais velhos. Lucas, absorto em seus próprios problemas de início da vida adulta, aceitou a explicação com uma resignação passiva. Mas Sofia sentiu um nó no estômago. Clínica de repouso? Isso é um asilo, mãe? Ela questionou, a voz cheia de uma acusação velada. Não use essa palavra, Sofia. É um lugar de cuidado, com os melhores profissionais. E é para o bem dela. Você não vê como ela está precisando? A resposta de Cláudia foi ríspida, defensiva. A discussão terminou ali, mas a semente da desconfiança no coração de Sofia estava plantada. Na manhã do passeio, Honorina acordou animada. Vestiu seu melhor vestido, o florido, e prendeu o cabelo grisalho em um coque caprichado. Sentia-se como uma noiva indo para o altar, sem saber que, na verdade, estava a caminho de seu próprio funeral em vida. Quando entrou no carro,
Cláudia e Ricardo a trataram com uma gentileza exagerada, uma deferência que ela não recebia há meses. Perguntaram se estava confortável, se a temperatura do ar-condicionado estava boa. Era a polidez dos carrascos, a cortesia que antecede o golpe. A viagem transcorreu com a conversa fiada de Ricardo e o silêncio tenso de Cláudia e Sofia. Honorina, alheia à conspiração, apenas olhava a paisagem, o coração cheio de uma expectativa ingênua. Ela não viu a troca de olhares entre a filha e o genro quando avistaram o portão branco do lar Serenidade. Não sentiu o arrepio de Sofia ao seu lado. Ela estava imersa na doce ilusão de um presente, sem perceber que a traição já estava desembrulhada, pronta para ser entregue. O cenário do primeiro capítulo estava completo, a vítima conduzida ao matadouro com um sorriso nos lábios. O quarto que lhe designaram no lar Serenidade era uma caixa. Uma cama de metal com um colchão fino, um armário pequeno, uma cadeira de plástico e uma janela. A janela, sua única conexão com o mundo exterior, dava para um muro de concreto cinza, onde uma trepadeira teimosa tentava, sem muito sucesso, escalar em direção ao sol. O cheiro do quarto era uma mistura de desinfetante de eucalipto e velhice, um odor que impregnava tudo, desde os lençóis ásperos até o ar que ela respirava. As primeiras horas foram as piores. Depois que a porta se fechou e os passos da enfermeira se afastaram pelo corredor, Honorina ficou sentada na beira da cama, o vestido florido amassado, a pequena mala aos seus pés. O choque inicial deu lugar a uma incredulidade paralisante. Isso não podia estar acontecendo. Cláudia voltaria. Havia sido um engano, uma brincadeira de mau gosto. Ela esperou. O sol da tarde começou a baixar, pintando o muro de tons alaranjados. Ninguém veio. A rotina do asilo a engoliu sem cerimônia. Um sino estridente a acordava antes do sol nascer. O café da manhã era servido em um refeitório grande e barulhento, onde dezenas de outros idosos comiam em silêncio, os olhares perdidos no vazio. As refeições eram pontuais, e a comida sem sabor. Uma papa de legumes, um frango desfiado pálido, uma gelatina trêmula. Os dias se arrastavam em uma monotonia torturante. Havia a hora do sol, em que eram levados para o jardim, e a hora da recreação, com uma televisão ligada em um programa de auditório ensurdecedor ou uma partida de bingo para a qual ela não tinha ânimo. As enfermeiras e cuidadoras, na sua maioria, eram eficientes, mas distantes. Tratavam os residentes como corpos a serem limpos, alimentados e medicados, não como pessoas com histórias e saudades. Honorina tentou conversar com outros residentes. Encontrou seu Américo, um ex-professor de história que recitava datas e nomes de batalhas para as paredes, e Dona Elvira, que passava os dias tricotando um cachecol infinito, os olhos sempre cheios de uma tristeza que espelhava a sua, mas a maioria estava imersa em seu próprio mundo de dor, demência ou resignação. A solidão em meio à multidão era a mais cruel de todas. À noite, o silêncio do corredor era quebrado por tosses, gemidos e, às vezes, um choro abafado vindo de algum quarto. Deitada na cama dura, Honorina abraçava o retrato de José e chorava em silêncio. As lágrimas não eram de raiva, ainda não. Eram de uma dor profunda, de uma confusão que roía sua alma. O que ela tinha feito de errado? Onde ela havia falhado? As perguntas a assombravam. Ela repassava sua vida inteira, a construção da casa, a criação de Cláudia, a dedicação aos netos. Procurava por um erro, um pecado que justificasse aquele castigo, mas tudo o que encontrava era amor. Um amor que, de alguma forma, tinha se transformado em uma arma usada contra ela. Naqueles primeiros dias, Honorina começou a murchar. O brilho em seus olhos se apagou. Seus ombros, antes retos de orgulho, curvaram-se. Ela se movia pelos corredores do lar Serenidade como um fantasma. O vestido florido agora uma lembrança desbotada de um mundo que não existia mais. O cemitério em que a haviam enterrado estava, aos poucos, reivindicando sua alma. A primeira visita de Cláudia aconteceu uma semana depois. Uma semana que, para Honorina, pareceu uma eternidade. Ela viu a filha entrar no jardim e sentiu um misto de alívio e pavor. Cláudia não veio sozinha. Trouxe os gêmeos Mateus e Marcos, que olhavam para o lugar com uma curiosidade assustada. Ricardo não veio. "Oi, mãe, como a senhora está?" perguntou Cláudia,
depositando um beijo rápido na testa de Honorina. Ela trazia uma sacola com frutas e biscoitos. Um presente de paz. "Me tira daqui, Cláudia." Foi tudo o que Honorina conseguiu dizer, a voz rouca pelo desuso e pela dor. "Isso é um engano. Eu quero ir para minha casa." Cláudia suspirou, o rosto se contraindo em uma máscara de sofrimento. "Mãe, já conversamos sobre isso. A senhora não tem mais condições. Aqui é o melhor lugar. Olhe só. Tem sol, tem outras pessoas para conversar." Ela gesticulava, vendendo os benefícios do lugar como um corretor de imóveis. Os gêmeos, sem entender a tensão, correram para abraçar a avó. "Vovó, aqui é legal? Tem parquinho?" perguntou Mateus. O abraço deles foi a única coisa real naquele momento. Honorina os apertou, inalando o cheiro de infância, e sentiu as lágrimas que tanto segurara finalmente escorrerem. "Não é a minha casa, meus filhos. Eu quero voltar para casa." Ela sussurrou para eles. A visita foi curta e terrivelmente desconfortável. Cláudia falava sem parar, descrevendo a reforma que estava fazendo no quarto de Honorina, contando sobre a escola dos meninos, sobre tudo, menos sobre o que importava. Era um monólogo para preencher o vazio e evitar a única pergunta que pairava no ar. As visitas seguintes seguiram o mesmo padrão. Vinham a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Sofia veio uma vez, sozinha. A jovem sentou-se ao lado da avó, segurou sua mão e chorou. "Me perdoa, avó. Eu não sabia que ia ser assim." "Eu juro que não sabia." A sinceridade de Sofia foi um bálsamo, mas também uma faca. Ela era apenas uma menina, impotente diante da decisão dos pais. Lucas nunca apareceu. Mandava recados por Cláudia. "Ele está ocupado com o vestibular." Era a desculpa. Honorina sabia que não era essa a razão. Ele estava com vergonha, ou com raiva, ou ambos. A cada visita, Honorina tentava argumentar, implorar. "A casa foi vendida, mãe," Cláudia finalmente confessou em uma tarde, a voz baixa, como se contasse um segredo sujo. "Precisávamos do dinheiro para pagar as dívidas do Ricardo e garantir o futuro dos meninos. A procuração que a senhora assinou nos permitiu fazer isso." A revelação caiu sobre Honorina como uma laje de concreto. A casa de José, o trabalho de uma vida inteira, vendido para cobrir os rombos de um homem que ela nunca aprendera a respeitar. A dor deu lugar a algo novo, algo frio e duro que começou a se formar em seu peito. A raiva. As visitas se tornaram um ritual de tortura. Cláudia chegava com seu sorriso culpado, suas frutas e suas mentiras piedosas, e Honorina a recebia com um silêncio cortante. Ela parou de pedir para ir embora. Parou de chorar na frente deles. Apenas os observava com seus olhos agora límpidos de qualquer ilusão. Ela via a culpa corroendo a filha, a pressa em ir embora, a incapacidade de sustentar seu olhar. E no silêncio de Honorina, Cláudia ouvia a mais alta das acusações. As visitas, que deveriam aliviar a consciência dela, só a afundavam ainda mais. Em um lugar definido pela indiferença, a gentileza é um ato revolucionário. A revolução de Honorina começou com um copo de suco de laranja. A maioria das enfermeiras do Lar Serenidade operava em modo automático. Mas havia uma exceção. Joana. Uma mulher na casa dos 30 anos, de pele negra, sorriso largo e olhos que realmente viam as pessoas por trás das rugas e das doenças. Joana não era dali. Viera do interior da Bahia para tentar a vida em Minas e trazia consigo uma calma e uma empatia que contrastavam com a pressa e a frieza do ambiente. Ela notou Honorina desde o primeiro dia. Viu que a tristeza daquela senhora não era a resignação apática de muitos, mas a dor aguda de um animal enjaulado. Viu que, por trás do olhar perdido, havia uma inteligência faiscante. Uma tarde, Joana encontrou Honorina sentada no jardim, olhando fixamente para o muro. As outras enfermeiras a deixariam lá, mas Joana se aproximou com 2 copos de suco. "Fiz na hora, com a laranja do pé que tem lá nos fundos. É mais gostoso que o de caixinha que servem aqui", disse ela, oferecendo um copo a Honorina. Honorina a olhou surpresa. Era o primeiro gesto de carinho genuíno que recebia em meses. Ela pegou o copo, as mãos trêmulas. "Obrigada, minha filha." Joana sentou-se ao seu lado no banco. "Dona Honorina, posso lhe perguntar uma coisa? A senhora não me parece doente. A senhora me parece injustiçada."
Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade e certeza, abriram uma comporta no coração de Honorina. Pela primeira vez, ela não era a velhinha confusa, a idosa senil. Era alguém que estava sofrendo uma injustiça, e com a voz embargada, hesitante no início, mas ganhando força a cada frase, ela contou sua história para Joana. Falou da casa, de José, dos netos que criou, do bolo de fubá, da procuração assinada na inocência, da traição. Joana ouviu tudo em silêncio, o rosto se transformando da compaixão para a indignação. Ela conhecia histórias de abandono, mas aquela era particularmente cruel pela premeditação, pelo abuso da confiança. Isso não está certo, dona Honorina. Isso é um crime, disse Joana, com uma firmeza que acendeu uma fagulha de esperança em Honorina. A partir daquele dia, Joana se tornou sua aliada secreta. Ela começou a trazer pequenas coisas que quebravam a monotonia e a reconectavam com o mundo. Um pedaço de bolo caseiro, uma flor colhida do jardim e o mais importante de tudo, o jornal do dia. A senhora precisa manter a mente ativa e saber o que está acontecendo lá fora, dizia ela, entregando o jornal dobrado como se fosse contrabando. Honorina devorava as notícias. Lia sobre política, sobre a cidade, sobre o mundo. O hábito da leitura, que ela havia perdido, voltou com força. Seu cérebro, entorpecido pela rotina do asilo, começou a despertar. Ela se sentia viva de novo, conectada. Joana era seu elo com a humanidade, sua prova de que a bondade ainda existia. A enfermeira não podia tirá-la de lá, mas lhe deu algo muito mais valioso: a validação de sua dor e a ferramenta para, talvez, encontrar um caminho para fora da escuridão. A semente da rebelião, plantada pela raiva, começava a ser regada pela esperança. Foi em uma quarta-feira cinzenta e chuvosa que a esperança tomou uma forma concreta. Honorina estava sentada em sua cadeira, ao lado da janela que dava para o muro, lendo o jornal que Joana lhe trouxera escondido sob o uniforme. Ela folheava as páginas sem muito interesse, passando pelos classificados, pela coluna social, pelo caderno de esportes. Então, na página 7, uma pequena nota no canto inferior chamou sua atenção. A manchete era discreta. Associação Vozes da Experiência oferece ajuda jurídica gratuita a idosos vítimas de abuso. O coração de Honorina deu um salto. Ela leu o artigo com uma atenção febril. A matéria falava sobre uma organização sem fins lucrativos, fundada por um grupo de advogados e assistentes sociais, dedicada a defender os direitos da terceira idade. Mencionava casos de abandono, de apropriação indevida de bens, de violência patrimonial. Descrevia situações terrivelmente familiares. Muitos idosos são levados a assinar procurações sem entender as consequências, dizia um trecho, citando o fundador da associação, Dr. Alencar. Eles confiam em seus familiares e acabam perdendo tudo. Nosso trabalho é dar voz a essas pessoas e lutar para que a justiça seja feita. Ao final da matéria, havia um endereço de caixa postal e um número de telefone. Honorina leu o artigo 3 vezes, as palavras dançando diante de seus olhos. Vozes da Experiência. O nome era perfeito. Ela, que fora silenciada, que se sentira sem voz, encontrou ali um eco, uma promessa. A fagulha de esperança que Joana acendera transformou-se em uma pequena chama. Mas como contatá-los? O telefone do asilo era para uso da administração, e suas ligações eram monitoradas. Ela não tinha como ligar sem que sua família preocupada fosse imediatamente notificada. A única opção era a caixa postal. Ela precisava escrever uma carta. A ideia a encheu de um pânico repentino. Escrever. Suas mãos, enrijecidas pela artrite, não tinham a mesma firmeza de antes. E o que ela diria? Como resumir uma vida inteira de amor e uma traição tão profunda em um pedaço de papel? Ela guardou o recorte do jornal com o cuidado de quem guarda um tesouro. Dobrou-o em um quadradinho minúsculo e o escondeu dentro da fronha de seu travesseiro. Aquela pequena notícia era mais do que uma informação. Era um mapa, um plano de fuga. Naquela noite, Honorina mal dormiu. Mas pela primeira vez em muito tempo, não foi a tristeza que a manteve acordada. Foi a adrenalina. A mente, antes turva de desespero, agora trabalhava a todo vapor, formulando frases,
organizando memórias, construindo o argumento de sua vida. A mulher que havia sido enterrada viva estava começando a cavar seu caminho de volta à superfície. A página 7 do jornal local não era apenas papel e tinta. Era uma pá. O desafio seguinte era logístico: conseguir papel, envelope e selo sem levantar suspeitas. No lar Serenidade, tudo era controlado. Honorina sabia que não podia simplesmente pedir. Teria que contar com sua única cúmplice. No dia seguinte, quando Joana veio trazer seu lanche da tarde, Honorina a puxou para um canto do corredor, o coração batendo forte. Mostrou-lhe o recorte do jornal. Os olhos de Joana se arregalaram enquanto lia. Dona Honorina, isso é maravilhoso. É um sinal. Ela sussurrou, a empolgação em sua voz. Eu preciso escrever para eles, Joana. Mas não tenho como, disse Honorina, a voz cheia de uma urgência desesperada. Você pode me ajudar? Joana não hesitou. Claro que sim. Deixe comigo. Amanhã eu trago tudo para a senhora. Fiel à sua palavra, no dia seguinte, Joana lhe entregou um pequeno pacote contendo algumas folhas de papel de carta, um envelope branco e um selo. Escreva com calma. Quando estiver pronta, me entregue e eu mesma coloco no correio, disse ela, com um olhar que transmitia coragem. Naquela noite, depois que as luzes do asilo foram apagadas e o silêncio se instalou, Honorina começou sua tarefa. Sentada na cadeira de plástico, usando a pequena mesa de cabeceira como escrivaninha, ela se debruçou sobre o papel. A única luz vinha de um feixe do poste do pátio que entrava pela janela. A caneta parecia estranha em sua mão. No início, as letras saíam tortas, trêmulas, mas à medida que as palavras começaram a fluir, sua mão ganhou firmeza. A carta não era um lamento, era um testemunho. Esmos, senhores da Associação Vozes da Experiência, ela começou. Meu nome é Honorina Lopes, tenho 79 anos e escrevo deste lugar que chamam de Lar Serenidade, mas que para mim é uma prisão. Escrevo para lhes contar a minha história, na esperança de que alguém possa me ouvir. Ela contou tudo, sem floreios, com a honestidade crua de quem não tem mais nada a perder. Descreveu a casa que construiu com o marido, a criação dos 4 netos, a venda dos bolos de fubá para comprar seus materiais. Detalhou a chegada de Cláudia e Ricardo, a forma como minaram sua autonomia, a conversa sobre a procuração. Descreveu o passeio especial e o som do portão se fechando. E, por fim, a confissão da venda da casa. Ela não usou palavras de ódio. Apenas expôs os fatos, um após o outro, como tijolos de uma construção de dor. A carta se estendeu por 3 páginas. Ao final, ela escreveu: Eu não quero vingança. Eu só quero o que é meu. Quero a minha casa, o lugar onde vivi com meu marido e criei minha família. Quero o direito de morrer no meu próprio lar, cercada pelas minhas memórias. Eles me enterraram viva, mas minha alma ainda não morreu. Por favor, me ajudem. Ela assinou seu nome, Honorina Lopes. A assinatura saiu firme, decidida. Era a mesma assinatura da procuração, mas desta vez não era um ato de rendição, mas de guerra. Dobrou as folhas, colocou no envelope e o selou. No dia seguinte, entregou a carta a Joana com as mãos trêmulas. Que Deus te abençoe, minha filha. Joana segurou a carta como se fosse um objeto sagrado. A senhora é uma mulher muito corajosa, dona Honorina. Naquele dia, enquanto via Joana se afastar pelo corredor, Honorina sentiu um peso sair de seus ombros. A carta era uma garrafa lançada ao mar. Poderia se perder. Poderia nunca chegar ao seu destino. Mas pela primeira vez em muitos meses, ela havia agido. Havia lutado. E a espera que se seguiu, embora angustiante, não era mais a espera passiva de uma prisioneira. Era a espera vigilante de uma combatente. As semanas se arrastaram com a lentidão de uma procissão. Cada dia que passava, a chama de esperança de Honorina tremeluzia, ameaçando se apagar. Talvez a carta não tivesse chegado. Talvez a associação estivesse ocupada demais com outros casos. Talvez sua história não fosse importante o suficiente. A dúvida era um veneno lento. Joana a encorajava a não desistir, mas até mesmo em seu rosto otimista, Honorina via uma sombra de preocupação. E então, em uma manhã de sol forte, quando Honorina estava no jardim para a hora do sol, algo diferente aconteceu. Uma jovem mulher,
que definitivamente não fazia parte da equipe nem do grupo de visitantes habituais, entrou pelo portão. Ela era alta, usava calças jeans, uma camiseta simples e carregava uma bolsa a tiracolo e um bloco de notas. Tinha um olhar aguçado, curioso, que parecia registrar tudo ao seu redor. A mulher se apresentou na recepção e, minutos depois, uma das cuidadoras veio chamar Honorina. Tem uma visita para a senhora, uma tal de Beatriz. Honorina não conhecia nenhuma Beatriz. O coração disparou. Ela se levantou, alisou o vestido e caminhou lentamente em direção à sala de visitas. A jovem se levantou quando a viu entrar. Dona Honorina Lopes? Meu nome é Beatriz Guedes. Eu sou repórter do Jornal da Cidade. Ela estendeu a mão, o aperto firme e profissional. A Associação Vozes da Experiência recebeu sua carta. Eles me pediram para vir conversar com a senhora, para entender melhor a sua história. Honorina sentiu as pernas fraquejarem. Ela precisou se sentar. Então era verdade. A carta. Alguém a havia lido. Alguém se importou. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as conteve. Agora não era hora de chorar. Era hora de falar. Sentaram-se em um canto mais reservado da sala. Beatriz tirou um gravador de sua bolsa. A senhora se importa se eu gravar nossa conversa? É só para eu não esquecer nenhum detalhe. Honorina assentiu. E pela segunda vez, ela contou sua história. Mas desta vez, não era um desabafo para uma amiga. Era um depoimento. Sua voz, no início tímida, foi ganhando força e clareza. Ela não omitiu nada. Forneceu nomes, datas, detalhes que só quem viveu a situação poderia saber. Falou da assinatura, do cheiro do vestido florido, do som do portão. Beatriz ouvia com uma concentração intensa, fazendo anotações, balançando a cabeça, os olhos expressando uma mistura de empatia e indignação profissional. Ela não a interrompia com exclamações de pena. Fazia perguntas pontuais, inteligentes, que mostravam que ela estava não apenas ouvindo, mas compreendendo a gravidade de cada palavra. Dona Honorina, a senhora tem algum documento? Alguma prova do que aconteceu? Perguntou Beatriz ao final. Eu não tenho nada aqui. Levaram tudo. Mas eu tenho a minha memória. E eu tenho a Joana, a enfermeira que me ajudou. A conversa durou quase 2 horas. Ao se despedir, Beatriz segurou as mãos de Honorina. Sua história é muito poderosa, Dona Honorina. E ela precisa ser contada. Eu não posso prometer nada. Mas vou fazer o meu melhor para que a justiça comece a ser feita. A senhora não está mais sozinha. Enquanto via Beatriz sair pelo mesmo portão que um dia a aprisionou, Honorina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Poder. Sua voz, que por tanto tempo fora um sussurro dentro de 4 paredes, estava prestes a se tornar um grito. E ela tinha a sensação de que a cidade inteira estava prestes a ouvi-lo. Beatriz Guedes não era apenas uma repórter. Era uma investigadora tenaz. Nos dias que se seguiram à entrevista, ela mergulhou de cabeça no caso de Honorina. O primeiro passo foi verificar os fatos. Uma visita ao cartório de registro de imóveis confirmou a história. O sobrado da Rua das Acácias, número 42, havia sido vendido há pouco mais de 6 meses. A transação fora feita por Cláudia Lopes, agindo como procuradora de sua mãe, Honorina. O valor da venda, Beatriz notou, era suspeitamente baixo para um imóvel daquele tamanho e localização. O passo seguinte foi tentar ouvir o outro lado. Beatriz ligou para a casa da Rua das Acácias. Ricardo atendeu. Assim que ela se identificou como repórter e mencionou o nome de Honorina, a linha ficou muda por um instante. Minha sogra não está bem da cabeça, disse Ricardo, a voz subitamente defensiva. Ela inventa histórias. Não temos nada a declarar. E desligou. A recusa em falar foi para Beatriz uma confirmação. Ela foi até a Rua das Acácias. Não para falar com Cláudia ou Ricardo, mas com os vizinhos. Encontrou Dona Lourdinha regando suas samambaias na varanda. A senhora, ao saber do que se tratava, foi um poço de informações e indignação. Honorina sumiu. A filha disse que ela foi para um spa de luxo, descansar. Mentira. Eu sabia que tinha algo errado. Desabafou Lourdinha. Aquela santa mulher se matou de trabalhar por aqueles netos. E o que eles fazem? Jogam ela num depósito de velhos. E aquele genro? Ah, aquele lá nunca me enganou. Beatriz coletou depoimentos, checou os registros públicos das dívidas de Ricardo, que eram extensas, e
e conversou anonimamente com Joana, que confirmou o estado de lucidez e a profunda tristeza de Honorina. Com todas as peças em mãos, ela se sentou para escrever. A matéria não foi uma nota de rodapé. Foi a manchete da edição de domingo do Jornal da Cidade. O título, em letras garrafais, era um soco no estômago. A avó que deu a vida pelos netos é deixada em asilo após ter casa vendida pela família. A foto era um retrato de Honorina, tirado discretamente por Beatriz durante a entrevista. Um close-up de seu rosto digno e de seus olhos que continham um oceano de dor e resiliência. O artigo era devastador em sua precisão. Contava a história de Honorina desde a construção da casa. Detalhava o mecanismo da procuração, a venda do imóvel, a versão dos vizinhos, a recusa de Cláudia e Ricardo em comentar. Era um jornalismo factual, mas a emoção emanava de cada linha. O impacto foi imediato e avassalador. No domingo de manhã, Pirapora não falava de outra coisa. Nas padarias, nos bares, na saída da missa, a história de Honorina era o único assunto. A indignação era geral. As pessoas que compravam seus bolos de fubá na praça, os vizinhos que a viam todos os dias, todos se sentiram traídos em seu nome. A história tocou um nervo profundo na comunidade. O medo do abandono na velhice, a ingratidão dos filhos. O jornal se esgotou nas bancas. A matéria foi replicada em portais de notícias, compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. O sussurro de desespero de Honorina, amplificado pela tinta e pelo papel, havia se tornado um trovão que ecoou por toda a cidade e começou a abalar as paredes, não só do Lar Serenidade, mas também da casa na Rua das Acácias. A publicação da matéria foi como acender um pavio. Na segunda-feira de manhã, o Lar Serenidade, normalmente um remanso de silêncio e rotina, tornou-se o epicentro de um furacão. O telefone não parava de tocar. Carros de outras emissoras de TV e rádio se aglomeravam em frente ao portão de ferro. A diretoria do asilo, pega de surpresa e temendo pela reputação da instituição, entrou em modo de controle de danos. Mas a consequência mais importante aconteceu longe das câmeras. O Ministério Público, alertado pela repercussão do caso, abriu uma investigação de ofício. Um assistente social e um oficial de justiça foram enviados ao Lar Serenidade com uma ordem para avaliar as condições de Honorina. Para Cláudia e Ricardo, o mundo desabou. O telefone deles também não parava de tocar. Eram amigos, parentes distantes, todos cobrando uma explicação. A maioria com vozes cheias de desprezo. A vergonha era pública, inescapável. Ricardo se trancou em casa, furioso, culpando Honorina por lavar roupa suja em público. Cláudia, no entanto, reagiu de forma diferente. A culpa que ela vinha suprimindo por meses veio à tona com a força de uma enchente. O artigo, com o retrato de sua mãe na primeira página, era um espelho que refletia a monstruosidade de seus atos. Ela olhou para os filhos, para Sofia que a encarava com uma decepção silenciosa, e para os gêmeos que perguntavam por que as pessoas estavam chamando sua mãe de coisa feia na internet. E ela desmoronou. Enquanto isso, a Associação Vozes da Experiência entrava em ação. Dr. Alencar, o advogado fundador, assumiu pessoalmente o caso. Ele foi ao asilo, apresentou-se formalmente como o representante legal de Honorina Lopes e teve uma longa conversa com ela. Pela primeira vez em meses, Honorina falou com alguém que entendia não apenas sua dor, mas a linguagem da lei. Dr. Alencar era um homem calmo, de cabelos grisalhos e um olhar tranquilizador. Ele explicou os próximos passos. Dona Honorina, o que fizeram com a senhora tem nome. É estelionato e apropriação indébita, agravados pela sua idade e pela relação de confiança. A procuração foi obtida de má fé e usada para um fim que a senhora não autorizou. Vamos entrar com uma ação para anular a venda da casa e pedir a restituição de todos os seus bens. As palavras dele, anular, restituição, eram a música mais bonita que Honorina já ouvira. A justiça, uma entidade abstrata e distante, estava finalmente tomando uma forma real, tangível. A tempestade social que a matéria de Beatriz provocou estava gerando consequências legais concretas. A comunidade, agora ciente e indignada, formou uma rede de apoio informal. Pessoas deixavam flores e bilhetes de solidariedade na portaria do asilo.
Um grupo de senhoras da igreja organizou uma vigília de oração em frente ao portão. Honorina, de dentro de seu quarto, ouvia os murmúrios e a movimentação. Ela não era mais a prisioneira esquecida. Ela era uma causa. O trovão que a reportagem criara não era apenas barulho. Era o som de correntes começando a se quebrar. A justiça, embora tenha seus próprios ritos e sua própria velocidade, pode ser acelerada pela pressão pública. O Ministério Público, buscando uma solução mais rápida e menos traumática do que um longo processo criminal, propôs uma audiência de mediação. O encontro foi marcado em uma sala neutra no fórum da cidade. De um lado da mesa, Honorina, acompanhada por Dr. Alencar e por Beatriz, que fora convidada como observadora. Do outro, Cláudia e Ricardo, com um advogado de defesa que parecia visivelmente desconfortável. A atmosfera na sala era densa, quase irrespirável. Ricardo mantinha uma postura desafiadora, o queixo erguido, os braços cruzados, uma máscara de arrogância para esconder o medo. Cláudia, por outro lado, era a imagem da miséria. Estava mais magra, com olheiras profundas, e não conseguia levantar o olhar do tampo da mesa. Honorina estava serena. Vestia um vestido simples, emprestado por Joana, e seus cabelos brancos estavam presos em um coque elegante. Havia uma nova dignidade em sua postura. Ela não era mais a vítima trêmula. Era a matriarca, a dona de sua própria história, ali para reivindicar o que era seu. O mediador, um homem experiente, iniciou a sessão explicando as regras. O objetivo não era apontar culpados, mas encontrar uma solução. Dr. Alencar falou primeiro. De forma calma e metódica, ele expôs os fatos. A obtenção da procuração sob falsos pretextos, a venda da casa por um valor abaixo do mercado, o confinamento de Honorina em uma instituição contra a sua vontade. Cada frase era um golpe preciso, sustentado por documentos e testemunhos. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Ricardo e Cláudia tentou argumentar que tudo fora feito pelo bem de Honorina, citando sua saúde frágil. Foi nesse momento que Honorina, que permanecera em silêncio até então, pediu a palavra. Meu corpo pode estar velho, mas minha mente nunca esteve doente, disse ela, a voz firme, sem tremor, ecoando na sala silenciosa. Ela não se dirigiu aos advogados ou ao mediador. Olhou diretamente para Cláudia. Eu te dei a vida, minha filha. E depois, dei a minha vida para criar os seus filhos. A única coisa que eu te pedi em troca foi respeito. A casa era só tijolo e cimento. O que você vendeu foi a minha confiança. O que você enterrou foi o meu amor. As palavras, despidas de raiva, mas carregadas de uma dor imensa, atingiram Cláudia como um golpe físico. Ela soluçou, um som baixo, gutural, de pura angústia. E então, as comportas se romperam. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Ela chorou, finalmente olhando para Honorina. Foi o Ricardo. As dívidas. Ele disse que era o único jeito. Ele me convenceu. Eu estava desesperada. Me perdoa. Ricardo tentou silenciá-la. Cláudia, cale a boca. Mas era tarde demais. A confissão estava feita na frente de todos. A admissão de que o motivo real não fora a saúde de Honorina, mas as dívidas dele. O clímax da história de Honorina não foi um grito, mas aquele choro de confissão. A verdade, finalmente, dita em voz alta. Diante da admissão, o acordo foi rápido. O advogado de Ricardo e Cláudia, vendo a causa perdida, aceitou todos os termos. A venda da casa seria desfeita. O comprador, também pressionado pela publicidade negativa, concordou em rescindir o contrato mediante a devolução do dinheiro. Cláudia e Ricardo se comprometeram a desocupar o imóvel em 30 dias. O Ministério Público arquivaria a queixa-crime, contanto que o acordo fosse cumprido à risca. Honorina saiu daquela sala não como uma vencedora exultante, mas com a exaustão de quem acaba de atravessar uma longa guerra. A justiça fora feita, mas as feridas familiares, ela sabia, demorariam muito mais para cicatrizar, ou talvez nunca cicatrizassem por completo. A volta para a Rua das Acácias foi estranha. A casa, que por tantos meses habitara apenas suas memórias e saudades, agora estava ali, real, à sua frente. Mas não era a mesma. Estava vazia, silenciosa, e carregava os fantasmas da ocupação recente. As paredes da sala, antes de um amarelo quente, haviam sido pintadas de um cinza frio. Os móveis de Ricardo e Cláudia haviam sido retirados,
mas deixaram para trás um vazio que era quase uma presença. Honorina entrou devagar, tocando as paredes, o batente da porta. Sentiu o cheiro de sua própria casa misturado com um perfume estranho de produtos de limpeza e arrependimento. No primeiro dia, ela apenas se sentou em uma cadeira na cozinha, o único móvel que restara, e chorou. Chorou pela dor, pelo alívio, pela perda e pelo reencontro. Mas Honorina não era mulher de se entregar à melancolia por muito tempo. No dia seguinte, ela vestiu seu avental de chita, amarrou um lenço na cabeça e começou a faxina. Não era apenas uma limpeza de poeira e sujeira. Era um exorcismo. Ela abriu todas as janelas, deixando o sol e o ar de Pirapora entrarem e expulsarem o cheiro de tristeza. A comunidade, que acompanhara sua saga, não a deixou sozinha. Dona Lurdinha apareceu com uma panela de canjiquinha quente. O dono da padaria mandou pão fresco. Um grupo de jovens da igreja se ofereceu para ajudar a pintar as paredes, devolvendo-lhes o tom de amarelo sol que ela tanto amava. A casa, aos poucos, voltou a ser um lar. Joana, sua anjo da guarda, vinha visitá-la nos dias de folga. Beatriz, a repórter, apareceu para uma última entrevista, a da Vitória, e as duas se tornaram amigas. Dr. Alencar conseguiu reaver sua aposentadoria, que estava sendo desviada por Ricardo, e a ajudou a organizar suas finanças. O quintal foi sua primeira grande obra. A terra estava seca, mal cuidada. Honorina, com as mãos que um dia amassaram pães e bolos, voltou a cavar a terra. Plantou novas mudas de roseiras, de um vermelho sangue vibrante. Cuidou do velho pé de jabuticaba, que parecia ter sofrido junto com ela. E sob o sol de Minas, enquanto sentia a terra sob as unhas, ela sentia que estava se curando. E a família? A relação estava fraturada, talvez para sempre. Cláudia e Ricardo se mudaram para uma cidade vizinha, fugindo da vergonha. Cláudia ligava de vez em quando, a voz sempre embargada, pedindo um perdão que Honorina ainda não sabia se podia dar por completo. O tempo, minha filha. Só o tempo, ela respondia. Os netos eram uma história diferente. Um dia, a campainha tocou. Eram os 4. Lucas, agora um homem, com o olhar baixo. Sofia, com os olhos cheios da mesma tristeza cúmplice. E os gêmeos, agora mais velhos, entendendo um pouco mais, mas ainda com a inocência de quem só queria o colo da avó. Eles não pediram desculpas com palavras, pediram com gestos. Lucas consertou o portão que estava emperrado. Sofia a ajudou a replantar as flores no jardim. Os gêmeos a fizeram rir com suas trapalhadas. Honorina os recebeu. O amor de avó era como uma raiz teimosa. Mesmo cortado, insistia em brotar de novo. Ela os perdoou. Não com um perdão que esquece, mas com um que escolhe seguir em frente. Um amor com limites, com uma sabedoria recém-adquirida e dolorosa. Agora, nas tardes de domingo, Honorina senta-se na varanda de sua casa amarela, na poltrona de José. O cheiro de bolo de fubá volta a perfumar a rua. As roseiras estão carregadas de flores. A casa está em silêncio, mas não é o silêncio da ausência, é o silêncio da paz. Ela foi enterrada viva, sim, mas descobriram tarde demais que ela era uma semente, e contra todas as probabilidades, floresceu de novo, mais forte e mais bonita do que nunca. A história de Honorina Lopes termina aqui, mas as lições que ela nos deixa ecoam. Ela nos lembra que a força pode ser encontrada nos lugares mais silenciosos e que nunca é tarde para reivindicar a própria voz. Histórias como a dela merecem ser compartilhadas, para que outras Honorinas não se sintam sozinhas e para que o respeito floresça onde a ingratidão tentou criar raízes. Se esta jornada tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua interação ajuda a levar essas vozes ainda mais longe. Afinal, cada história ouvida é uma semente de mudança plantada no mundo.